Olá, meu nome é Maria da Glória e esse é mais um vídeo do projeto de comunicação de área de risco pelo grupo de pesquisa em Pajé da UFPE. Nós hoje vamos falar mais um pouco sobre vulnerabilidade em área de risco. Quer saber mais sobre isso? Então, deixa seu gostei e compartilha com todo mundo que você conhece. Roda a vinheta. A vulnerabilidade tem uma variedade de conceitos e elementos, que inclui a sensibilidade ou a capacidade a danos, e também a falta de preparo para lidar ou se adaptar. No Brasil, devido ao fenômeno do êxodo rural, não houve um planejamento urbanístico que favorecesse o crescimento da população, como é mostrado nos dados do Censo Nacional Demográfico, feito em 1960. Os dados mostram que 55% da população vivia em áreas rurais e 45% da população vivia em áreas urbanas. Já nos anos 2000, os dados mostram que 81% da população vivia em áreas urbanas e 19% vivia em áreas rurais. Todos os lugares eles têm intensas limitações, principalmente quando há falta ou precariedade de infraestrutura, como a drenagem urbana e o saneamento básico. Devido ao êxodo rural, essa população que migrou do campo não tinha uma boa alternativa de renda. Dessa forma, eles acabaram ocupando áreas consideradas inadequadas e, assim, acabaram se expondo a riscos como escorregamento de vertentes e alagamentos. No país, é comum que as comunidades carentes apresentem dificuldades para lidar, se recuperar ou até se adaptar aos desastres. Há uma relação entre a vulnerabilidade social e os perigos ambientais. Através dela, é definida o nível de risco para perdas materiais e humanas. A vulnerabilidade social é definida através da posição do grupo social na sociedade. Sendo assim, as pessoas mais carentes acabam sempre tendo que lidar com os maiores problemas. No Recife, é frequente a ocorrência de escorregamentos e alagamentos devido às chuvas. Isso está associado à falta de infraestrutura, que também está conectado às condições econômicas da população e às condições sociais. A região metropolitana do Recife apresenta a maior vulnerabilidade à erosão, se tornando preocupante, pois apresenta uma alta densidade populacional com urbanização predominantemente verticalizada. A cidade do Recife é composta por uma topografia desafiante, uma alta densidade demográfica e um histórico de ocupação de território inadequado. Segundo Blake, a vulnerabilidade se determina não só por fenômenos perigosos, mas sim que apresenta processos políticos, econômicos e sociais. Daí os mais vulneráveis são os países mais pobres e os mais dependentes, as regiões mais desfavorecidas e a população com menos recursos. As mudanças climáticas afetam principalmente a população mais vulneráveis. As alterações do clima e seus impactos ocorrerão de forma desigual no território brasileiro. No que diz respeito a grupos de pessoas, as alterações climáticas e os impactos e as consequências desses impactos formam uma rede complexa de alterações que podem ser potencializadas. Alguns exemplos de impactos são o aumento da ocorrência de enchentes, alagamentos e deslizamentos por conta de extremos de chuva pode provocar perdas econômicas e de vida. Novos furacões podem atingir a costa sul do Brasil, como por exemplo o furacão Catarina. E o regime de ventos também poderão ser padrões distintos em outras regiões do Brasil, como por exemplo do que estamos vendo e observando no Parque Indígena do Xingu. Outro exemplo também é o calor excessivo, que afeta principalmente as populações carentes de dificuldades de adaptação de novas condições devido à falta de recursos. E por último, nós também temos um exemplo que é o aumento de vetores de doenças devido ao aumento de temperatura. Dificuldades mais encontradas na região metropolitana
para ajudar a população mais vulnerável? Na região metropolitana, a gente tem que pensar na cidade do Recife, e ela como a capital do Recife, e a gente começa a entender que grandes dificuldades terá. Por quê? Porque é uma população extremamente vulnerável, socialmente e economicamente. Essa população, a cidade do Recife, por exemplo, ela tem uma densidade demográfica muito grande. Dentro desse processo, um histórico de um processo exclusivo habitacional, que foi aí quando começou a ter a ocupação das áreas de morros na cidade do Recife, as áreas de periferia, ou seja, áreas ribeirinhas, próximo a cursos de rios e de canais, e áreas de morro, que era uma área, vamos dizer, terra de ninguém, né? Assim como eles colocavam. Então, essas áreas foram ocupadas, houve a higienização do centro da cidade. Dentro dessa higienização, né, as pessoas não tinham nenhuma alternativa de moradia e começaram a ocupar os morros da cidade, que o primeiro morro a ser ocupado foi o Morro da Conceição. Então, assim, esse processo exclusivo ele é histórico, né? Então, dentro disso, vem todos os problemas e todas as mazelas dessas famílias, né? A tipologia das casas, que é uma fragilidade, a situação econômica é outra fragilidade, educacional. Então, são processos exclusivos, históricos, e que também se estende para a área metropolitana do Recife. Trazendo a segunda pergunta agora, quais os motivos que você vê mais a população em área de risco dizer o porquê que está morando? Vários motivos, né, e vários condicionantes. Aí a gente colocou um pouco na primeira pergunta que existia um processo exclusivo. Essa é a maior motivação. As pessoas não conseguem pagar aluguel, então vão ocupando as áreas de encostas de forma inadequada. Não que não possa se morar em uma área de morro, pode sim, claro. A gente vê o caso de Belo Horizonte, que a área de declive é toda ocupada pela população de classe média e classe média alta. Mas aqui no Nordeste, especificamente Recife, região metropolitana, a área de encosta ela é ocupada pela população mais precarizada. E aí essas construções e essas tipologias são frágeis, né? Aí a gente começa a analisar a questão da moradia, a questão do risco, a questão da vulnerabilidade, e a gente vê que isso aí são vários condicionantes que levam à questão do desastre e também o potencial desse risco. Aí a gente pode colocar a questão da chuva, né, que muitas vezes a gente vê muito na imprensa, a culpa é da chuva. Não, a culpa não é da chuva, a culpa é dos processos, né? Então, assim, são várias coisas a serem analisadas. Então, elas vão ocupar por uma ausência de política habitacional, por uma ausência de processos inclusivos. Então, elas começam a ocupar essas áreas mais frágeis e não edificantes. Quais as estratégias que a Defesa Civil utiliza para amparar a população nesses locais de vulnerabilidade? São várias estratégias, né? Primeiro, a perspectiva da gestão de risco, ela permeia por 3 momentos. Identificar um risco, ver os cenários e mapeá-los, né? Esse é o primeiro momento. O segundo é montar estratégias, planos de ação, planos de contingência, desenvolver esse mapeamento, fazer análise desses cenários e montar as estratégias de ação. E o terceiro momento, que é o último, é o manejo de desastres. Mas quando eu falo manejo de desastre, eu tenho que pensar dentro das fases da Defesa Civil, desde a prevenção, mitigação, emergência, resposta e reconstrução. Então, nessas fases da Defesa Civil, a gente começa a trabalhar cada perspectiva. Então, a gente trabalha a comunicação de risco para a população que está diante daquelas localidades que estão inseridas em vulnerabilidade e risco. Então, a gente começa a trabalhar ações de organização do território, seja com a colocação de lona, com vistorias, com encaminhamentos, com poda de árvores. Então, são várias ações que começam a ser executadas. Depois que a gente prepara todo o cenário, tem que ser antes do período chuvoso. Então, quando chega o período chuvoso na cidade, aí a Defesa Civil começa a trabalhar na perspectiva do pós, da recuperação pós-desastre e também do manejo desse desastre. É o momento da emergência, então começa a trabalhar a resposta. Então são várias atividades, entrega de donativos, retirada de famílias das áreas de risco, inclusão e benefícios como auxílio moradia, né? Cada cidade tem uma nomenclatura, se a gente for falar de Recife, a gente fala de auxílio moradia, em outras cidades já tem outro nome.
Então, assim, são várias ações dentro das fases da Defesa Civil que começam desde a prevenção, com atividades educativas, com a organização da comunidade, até o final, que é trazer a normalidade dentro de uma resiliência, ou seja, adaptando aquele novo normal, aquele novo cenário pós-desastre, né, quando ocorre o desastre. E para você que chegou até aqui, não se esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, Instagram, TikTok e Spotify. Todos nós somos o @emplagel. E até logo, até o próximo vídeo.